Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins. Nós vamos seguir nessa nossa proposta agora, esses dias, com as figuras topológicas do Lacan. A gente já passou aí por alguns pontos da topologia geral, também da teoria dos grafos, e agora a gente pode finalmente entrar nessa topologia estudada pelo Lacan, da maneira, como que ela se apresenta para o Lacan ali, com todo o seu vigor, Vamos pegar um dos pontos específicos, que são as figuras topológicas, parte da topologia da superfície em Lacan. Na primeira parte desse nosso estudo, a gente vai se dedicar às 4 figuras trabalhadas por Lacan na sua topologia de superfície. Saber, o touro ou torus, a banda de Möbius, a garrafa de Klein e o cross-cap. Cada um deles ligado a uma determinada construção teórica e clínica por parte aí do Lacan. Nessa parte, tomaremos primeiro o touro. Mas antes, iremos colocar algumas observações gerais que podem nos guiar no bom uso aí da topologia lacaniana, ok? Então vamos lá. O touro. Vamos partir daquilo que é o mais simples em topologia de superfície, que é a topologia combinatória. As 4 figuras que nós falamos aí logo atrás, que são essas 4 utilizadas por Lacan, elas partem de um simples retângulo com vértices nomeados e setas de orientação. E a gente chama esse retângulo aí de polígono fundamental. Vamos apresentar cada polígono de cada uma das figuras a seu tempo, mas vejamos primeiro o polígono fundamental do touro, que é essa figura que vocês estão vendo aí agora. Toda figura da topologia de superfície parte, lógico, como a gente está pensando, na topologia de superfície, vai partir de uma superfície. Porém, a gente tem letras que dão nomes aos vértices e também setas de orientação nessa superfície. Assim, para construir um touro, a gente vai fazer um aqui logo depois, a partir desse polígono fundamental, a gente tem que unir os lados que possuem o mesmo nome, ou seja, A com A e B com B. Mas uma coisa ainda se faz necessária. A gente tem que ficar atento às setas de orientação, pois são elas que nos indicam se vai haver ou não torções ou como que a gente vai fazer essa união dos lados. Portanto, as setas devem ser unidas mantendo-se com a mesma orientação. No touro isso fica muito simples. Vamos olhar nesse desenho aí a maneira como a gente constrói um touro e a gente vai fazer, ok? Então vamos lá, construindo o touro em 4 passos. Primeiro deles, a gente vai juntar o vértice A com o outro vértice A. Simples assim, que é o número 1 que a gente está vendo. Ok? Logo depois que a gente tiver feito essa união, a gente vai ver como se fosse um canudinho, tá? Que é o nosso passo 2. Vai ficar aí parecendo uma salsicha, alguma coisa assim, que a gente chamaria, na verdade, de um corpo de cilindro. Ok? Logo depois disso, nós vamos unir B com B. Então, nós vamos fechar o touro. Esse é o passo 3, tá vendo? Entortamos o touro aí para unir B com B. E fechamos aquilo ali também, que é o nosso passo 4. Com isso, a gente tem esse touro que é muito próximo aí de um donut, de uma boia, de uma câmara de ar, de um pneu, alguma coisa semelhante. Ok? Então, pessoal, vamos fazer essa primeira construção, então, que é a construção do touro, ou do torus, como a gente disse. Material muito simples, um pedaço de plástico, daqueles que a gente usa para encapar caderno. Uma tesourinha de ponta romba, para a gente não ter perigo de machucar os dedinhos. E também aqui uma fita adesiva, o famoso Durex, O que a gente vai fazer? Aquilo que estava desenhado lá no nosso vídeo, os lados A e o lado B. A primeira coisa que a gente vai fazer é colar B com B, ok? Então, como fizemos, colamos B com B e conseguimos esse primeiro formato aqui, que é esse formato aqui de um corpo de cilindro, como vocês podem ver aqui, quase como uma tripazinha, Alguma coisa nesse sentido, ok? E agora nós vamos colar A com A. Vamos chegar, rodar e colar aqui. Então, colamos aqui então A com A ao redor de toda a circunferência e com isso, de uma maneira muito simples, obtivemos aqui o nosso touro. É lógico que no plástico ele não vai ficar tão redondinho. A gente pode ter algumas outras figuras que vão aparecer mais, Tipo uma câmara de ar, de pneu. Tem alguns brinquedinhos de criança, daquelas torres que são bem próximos. Mas esse aqui nos permite fazer os cortes que a gente trabalha nesse vídeo. Posso cortar assim
ao redor, como está a fita de adesivo, a fita adesiva aqui. Eu vou ter o corte no sentido da linha da demanda. E eu posso também cortar aqui nesse sentido, que seria o corte ao redor do buraco central, que é esse corte que faz o contorno do objeto do desejo, como vai dizer o Lacan. Bastante simples. Espero que vocês façam em casa. Um plástico desses simples ajuda bastante. Se o plástico for muito duro, dificulta o manuseio. Mas façam em casa. Depois nós vamos fazer também, com plástico e coisas assim, a garrafa de Klein e o crosscap, ok? Então não joguem o seu touro fora, que ele vai servir para outras coisas. Há, entretanto, uma outra maneira de se fazer o touro, é uma maneira mais matemática, requer um pouco mais de abstração, mas é a maneira mais correta que a gente tem de entender como funciona a construção de um touro. A gente vai imaginar o quê? Um trajeto que parte de um ponto que segue um caminho. Imaginemos então um ponto e um raio, como vocês podem ver aí nesse momento. Esse ponto vai girar ao redor desse raio, criando uma circunferência. Para essa circunferência nós vamos dar um nome, que é geratriz, como está nesse desenho completo dos passos 1 até o passo 5. Essa é a nossa geratriz. O segundo passo é imaginar uma linha que vai da borda dessa circunferência, que é a geratriz, até um outro ponto no mesmo plano do centro da geratriz. Ou seja, vou fazer de uma maneira espacializada, vocês podem ver aí também. Imagina que a geratriz é essa circunferência, eu tenho um ponto aqui no centro e eu vou ter um ponto aqui na borda. Dali eu traço uma linha, está no mesmo plano do centro, e agora eu tenho um novo raio, ok? Esse novo raio, dessa nova circunferência, que a gente vai chamar de diretriz. Então nós temos duas circunferências. A geratriz, que vai ser uma circunferência que está aqui na vertical, e uma diretriz, que é uma outra circunferência que está na horizontal. O que nós vamos fazer agora? Essas duas circunferências têm um ponto em comum. Agora a gente pode imaginar que a geratriz, quando ela for dando uma volta nessa circunferência, que é a diretriz, ela constrói o touro. Bem próximo ali daqueles últimos passos que a gente deu na hora que a gente pensou em fazer, colando as partes, as arestas e tal, dos dois últimos pontos, o ponto 3 e o ponto 4 do desenho da construção do touro a partir do polígono fundamental. Nós vamos ter esse círculo que vai ser feito ao redor da diretriz. Uma terceira maneira de pensar é imaginar um ponto que gira ao redor de um eixo e todo esse trajeto gira ao redor de um outro eixo. Imagina que é como se fosse a Lua girando ao redor da Terra, tá? Eu estou imaginando que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, a Lua também, então está tudo girando um ao redor do outro e tal. A Lua está girando aí ao redor da Terra e ao mesmo tempo a Terra está girando ao redor do Sol, que também é algo redondo também, esses monte de bolinhas que ficam no espaço, né, estrelas, planetas e tal. Então a Lua gira ao redor da Terra e a Terra gira ao redor do Sol. Se a gente imaginasse que é simplesmente assim, círculos perfeitos, como já foi pensado na astronomia muito tempo atrás, né? Essas órbes perfeitas, a Lua construiria um touro, né? A forma de um touro ao redor do Sol, tendo o Sol como centro. Como a gente pode ver nesse desenho, que parece uma molinha, uma espiral, vocês estão vendo? Uma bobina, alguma coisa parecida. Vocês já devem ter brincado daquela molinha, uma molinha de plástico, a gente brincava. Imagina que é dar aquela volta daquela molinha e colar as pontas, bem próximo disso aí. Antes de passar então para os conceitos aí que a gente vai precisar, vamos ver algumas características também do touro. Para que a gente, agora que a gente já aprendeu como fazer, e já fizemos inclusive de plástico, a gente pegou o plástico e fez aí a construção do touro, agora a gente vai mostrar algumas propriedades do touro para que a gente possa entender também. O touro é uma figura fechada, com duas faces, orientável, sem bordas ou arestas e que é submergível em nosso espaço tridimensional. Uau! Essa é uma ótima definição do touro, né? Sim, bem complexa. Vamos entender parte por parte cada uma dessas e a gente vai ver. Porque na verdade o touro é uma das figuras mais simples que tem. Vocês podem ver nessa figura aqui em 3D, que é uma figura mais próxima, a gente consegue entender melhor. Vamos entender cada uma dessas propriedades que eu falei. Primeiro, o touro é uma figura fechada porque ela não tem bordas ou arestas. Claro, ele
completo, você não vai ver que nenhuma parte sobra, uma beiradinha, ele vai ter todo fechado. Então, ele, nesse sentido, ele é como se ele fosse uma esfera. A esfera também não tem arestas, ela também é uma figura fechada, né? A diferença é que o touro tem essa forma aí de uma rosquinha, né? De uma câmara de ar, alguma coisa assim. Como consequência, então, quase óbvia, a gente vai ver futuramente que não é tão óbvio assim, o touro tem um lado interno e outro lado externo, como vocês podem ver nessa outra figura que eu deixo para vocês, e também tem duas faces. Uma face voltada para o lado interno e uma face voltada para o lado externo. Veja que a parte em azul é a parte voltada para o lado interno e a parte vermelha é a parte voltada para o lado externo. São essas as duas faces. Tá? Como ele não tem bordas, não há como passar do interior do touro para o exterior do touro sem atravessar a superfície. Por exemplo, fazendo um corte, fazendo um furo, alguma coisa nesse sentido. Ok? A questão de ser orientável. O touro é uma figura orientável, ou seja, se a gente começa a desenhar, igual está no desenho aí, setinhas circulares que giram no sentido horário, se a gente começa a desenhar esses pequenos giros ao redor de todo o touro, todo ele, seja em qualquer sentido que você queira desenhar no touro, vocês vão ver que quando vocês completarem tudo e chegarem novamente no início da figura, a figura está com essa setinha para o mesmo lado, ou seja, é orientável. Se eu coloco que ele é direcional para um lado, né, estou fazendo a curva no sentido horário, sempre circulando assim, eu vou percorrer. Quando eu voltei, a setinha está para o mesmo lado, ou seja, ele é orientável. A gente vai ver nas próximas figuras que parece óbvio, mas outras figuras não são assim. Tá? Mais uma questão interessante sobre o touro. O touro possui um buraco central. Sim, imagina a boia que a gente usa na piscina, a gente não entra dentro da boia ali, então, porque ele deu um buraco central, né? E isso é o que vai diferenciar o touro de uma esfera. O touro é quase como se fosse uma esfera com um buraco, tá? Quase isso. E a gente poderia imaginar, inclusive, esferas com 2 buracos. Imagina o número 8, por exemplo, é quase como se fosse um touro grande com 2 buracos, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar na nossa rosquinha aqui. Como é que a gente faz matematicamente para saber se realmente existe um buraco? Porque a gente está vendo o buraco, mas ele existe mesmo? Será que está mesmo? Como que a gente faz matematicamente para confirmar isso aí? Tem uma coisa muito bacana, que é muito simples. A gente vai traçar uma linha que a gente chama de curva fechada de Jordan, que nada mais é do que uma linha que se fecha sobre si mesma, tipo um círculozinho, e a gente pode ir diminuindo, até ele chegar muito próximo do que é um ponto. A gente vai fechando essa curva, como se a gente estivesse apertando o laço. E a gente pode ir chegando até virar aquilo que vai ser um ponto, como a gente vê nessa figura do grande para o pequenininho, ok? Mas isso é impossível de fazer no touro ao redor do seu buraco central. O buraco central é um que o Lacan chamou de nada fundamental. Imagine que o touro é a rosquinha, o buraco central é esse aqui do meio. Se eu desenho a curva fechada de Jordan nesse sentido, à medida que eu for fechando, eu não vou conseguir continuar de fechar, porque tem um buraco ali no meio. Tampouco eu vou conseguir fazer isso também ao redor do corpo do touro, do corpo de cilindro. Por quê? Porque ali também existe um buraco que o Lacan chamou de vazio, mas que a gente conhece normalmente aí na matemática como alma do touro, ok? Então a gente tem 2 buracos. A gente tem um buraco no meio do touro, por onde a gente consegue passar a mão, por exemplo, dependendo do tamanho da figura que a gente fizer, e a gente tem esse buraco que é interno do touro, que a gente também não consegue fechar a curva de Jordan sobre ele. Tá. Com isso nós fizemos, então, vimos algumas características principais do touro e também fizemos o touro aqui de baixo, aqui na mão, para a gente entender como é que funciona, ok? E agora a gente vai para o nosso próximo vídeo e lá a gente vai entender como é que o Lacan usa essa questão do touro, da clínica, enquanto teoria, e vai ser um outro ponto. Até lá, nesse próximo vídeo, até que a gente chegue nele, quero que vocês curtam esse nosso vídeo, que compartilhem, se inscrevam no canal, marque o sininho aí para vocês receberem as notificações de quando os nossos vídeos forem lançados e não esqueçam de deixar seus comentários, questões, dúvidas, perguntas e tudo mais. Na medida do possível, vamos respondendo todas. Grande abraço e
e até a próxima!